da tribuna. Obrigado, presidente Wagner. Eu queria tratar de alguns temas, aproveitar os 5 minutos. Primeiro, o falecimento de Mino Carta. Nós temos diversos jornalistas nessa Casa Legislativa. Eu gosto muito de editorial. Tem editorial que eu concordo, tem editorial que eu discordo. Agora, editorial no jornalismo, e estava conversando com o nosso Fábio Canezella, é essencial. A liberdade jornalística é essencial. E mais do que isso, não ter medo de falar o que pensa é essencial dentro do jornalismo. E Mino Carta sempre fez isso. Enfrentou a ditadura, escrevendo o que pensava, e inovou no jornalismo com um jornalismo opinativo sobre política nacional. E aqui creio que falo pela nossa bancada, que morre um dos grandes lutadores e sonhadores desse Brasil, um imigrante que escolheu essa pátria para viver e que defendeu essa pátria até o último dia de sua vida. Então, fica a solidariedade do PCdoB de Caxias do Sul com a família do Mino Carta e fica o compromisso de levar a responsabilidade e defender a liberdade de imprensa como o Mino Carta sempre pregou. Presidente, ontem foi apresentado parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça no Senado em uma PEC de proposta do senador Paulo Paim para redução gradual da jornada de trabalho. Nós debatemos aqui e algumas pessoas argumentam que a redução da jornada de trabalho se vê inviável no presente momento em razão da impossibilidade de escalonamento na legislação. E essa proposta do senador Paulo Paim é uma proposta escalonada. Então, bom, se nós temos uma proposta de emenda constitucional que reduz a jornada de trabalho das pessoas e, mais do que isso, que garante o escalonamento para adequação do comércio da indústria, nós temos uma saída para as pessoas. Eu sou honroso defensor da família. E sabe o que eu defendo para a família? Ficar em casa com a sua família mais do que 8 horas por dia. Porque a realidade do trabalhador que compensa a jornada é trabalhar 9 horas por dia, ficar mais 2 horas no transporte, como comentou o vereador Capitão Ramon, ir no mercado e acabou o dia. Como é que a gente defende a família se a gente não consegue nem ver a nossa família, vereadora Andressa? Então, defender a família nesse momento é defender a redução de jornada de trabalho. E, por fim, presidente, onde é que está o dinheiro do PCC? Sabe onde é que estava? Na Faria Lima, vereador Cristiano Becker. Não estava numa boca de fumo, não estava na Colômbia, não estava num jatinho, estava em 40 fundos de investimentos legais registrados no Banco Central do Brasil. 30 bilhões de reais do crime organizado. E sabe qual é a porteira para que a gente possa ver tamanho esquema de lavagem de dinheiro do Brasil? A lei das fintechs. Porque autoriza a criação de bolsões em bancos terceiros. Então, o que acontece? Se eu vou no Banrisul, eu tenho que abrir uma conta no meu nome, vereador Wagner. Se o senhor vai, também tem que abrir uma conta no seu nome. Agora, se o senhor procura uma fintech, a fintech não tem autorização para operar como banco. Ela vai no Banrisul, abre uma conta no nome dela e bota o destinatário dessa conta, o senhor. Então, quando ia acontecer a fiscalização pela Receita Federal de um suposto crime pelo terceiro, ia fazer a verificação de onde entrou o dinheiro, não entrava na conta do criminoso, entrava na conta da fintech no outro banco. E a gente vem defender que não tem que fiscalizar o Pix. 30 bilhões de reais. Sabe quanto custa o Bolsa Família no Brasil, vereadora Andressa? 110 bilhões de reais. Eles têm 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais é 8 vezes o orçamento dessa cidade. O PCC é 8 vezes maior que Caxias. Mas não, nós não temos que fiscalizar o Pix, seu à parte. Vereador Libardi, o pior crime desse país
são os crimes cometidos pelas pessoas de colarinho branco. A gente adora criminalizar as pessoas, o povo pobre, trabalhador, mas quando o crime vem da Casa Branca, a gente quer fechar os olhos. Então, parabéns para o governo federal e para as instituições que estão fazendo o seu trabalho de combater o crime organizado. Nós precisamos desmascarar as grandes empresas e os grandes grupos que estão por trás dos rombos e do roubo no nosso país. Parabéns pelo tema trazido pelo senhor. Perfeito, obrigado. Vereador Wagner Petrini, para concluir. Entre os bichos e entre os homens, tem os ricos e tem os pobres. E o pobre que é esperto, logo uma ciência descobre, e infeliz é aquele que deixa que a espinha dobre. Eu sigo defendendo os pobres dessa tribuna. Obrigado. Valeu, obrigado.